Quando você chega lá na oficina Certo. para começar o processo de mapeamento de processo, conta pra gente como é que você faz isso dentro das oficinas hoje aí. Compartilha com a gente. A ideia, toda consultoria, né? Ela deve, na minha modesta opinião, seguir alguns passos. O consultor, ele é mais ou menos um médico. É mais ou menos parecido com um médico. O que você faz? Primeira coisa, quando você vai num médico, né? Ele vai fazer um diagnóstico dos sintomas que você está apresentando, né? É mais ou menos a mesma coisa. A gente tem um checklist onde a gente aborda um diagnóstico em 3 dimensões. Todas as empresas são compostas de vários processos. E todos os processos têm essas componentes. Todos os processos têm pessoas, têm máquinas, equipamentos que essas pessoas operam e tem as informações. E aí a gente busca o quê? Eu instituí há muito tempo atrás uma coisa assim que eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu dei consultoria de ISO 9000 muito tempo, e a ISO 9000 durante muito tempo ela foi muito criticada até por ser realmente a linguagem que foi escrita, muitas situações ela ficou uma coisa meio difícil do pessoal interpretar, né? E a gente que daí estudava mais ISO 9000, que buscou estudar bastante ISO 9000, que eu pensei? Falei, cara, o que é a ISO 9000? Antes da ISO 9000, o que o Kaoru Ishikawa fazia no Japão? O que o Taylor fazia? O que outros grandes consultores faziam? Eles buscavam, de uma certa maneira, eles buscaram melhorar os processos da empresa, de diversas formas. Então, eu penso que a consultoria tem que ser uma evolução na empresa. As empresas, as oficinas mecânicas, se você for numa oficina mecânica, isso aí é muito importante. Não, uma notícia para vocês. Não existe evolução numa empresa que não venha com muito tempo, com muito trabalho, com muito treinamento, com muita dedicação durante muito tempo. Você não vai arredondar os métodos da sua empresa em 90 dias, em 6 meses. Isso não existe. Porque os métodos compõem de 3 vetores. Tem as pessoas que você tem que melhorar junto com os métodos. Tem os equipamentos que você tem que equalizar com essa melhora. E tem também as informações, de uma maneira geral, que compõem esse ecossistema. Não é simples. Duvide de quem fala para você que você vai estalar o dedo lá e o teu processo vai estar estabilizado. Pessoal, bem um exemplo assim vencedor que está na minha página, no meu site. O que eu preconizo? No meu site, você foi um dos precursores desse método. O que eu busco? Eu busco aumentar a maturidade dos processos da empresa. Então eu vou lá, um diagnóstico, eu verifico lá teu processo de compras. Se tem algum método definindo algum processo que você faz, eu não tenho nenhum método. Então ele não tem um método para cotar, ele não tem um método para comprar, para emitir o pedido, para mandar e-mail, ele não tem método nenhum. Ele está no nível 0 de maturidade. A empresa dele funciona totalmente informal. Cada um faz do mesmo jeito. E são muitas as empresas que estão nesse nível de maturidade. Aí a primeira coisa que eu vou fazer lá vai ser o quê? Vai ser identificar quais são os grandes processos dessa empresa, que a gente chama de macroprocessos, e os processos descendentes. Cada macroprocesso, compras, tem lá cotação, preencher o pedido, tem vários processos descendentes. Aí eu começo a entender qual é a constituição física do meu paciente. Eu vou examinando lá a mão dele,
os olhos, eu faço um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, a gente estabelece um plano de ação onde eu vou aumentar essa maturidade. Eu vou mapear esse processo, vou documentar, vou treinar esse processo. Então aí a maturidade dele começa a aumentar. E o que acontece com isso? Os resultados dele com esse método são exponenciais. Você sabe disso melhor que ninguém. Então, você tem uma empresa aumentando sua maturidade, o que ela consegue melhor? Ela consegue ser sustentável. Então, você tem um documento lá na tua empresa hoje, sai o cara dos recursos humanos, à medida que você contrata outro colaborador, ele não vai fazer recursos humanos, ele não vai contratar do jeito que ele quer. Ele tem um método lá que gera evidências, que gera indicadores, e aí a gente vai aperfeiçoando. O paradigma, né, que o cara começa a virar gente grande é quando ele mapeia, documenta, treina, verifica a eficácia do treinamento, né, porque se você treinar só, não adianta só treinar. O treinamento tem que ser eficiente. Ah, mas como é que eu faço para saber se o treinamento foi eficiente? Provinha. Treina, processo de comprar é desse jeito. Aqui, daqui a um mês, você vai preencher esse questionário aqui para eu verificar se esse treinamento foi eficiente, se esse treinamento atingiu os resultados pretendidos dele. E aí, o que está acontecendo com a tua empresa? Ela está ficando sustentável, ela está aumentando a maturidade. E vocês sabem que maturidade, já vem o nome, a maturidade tem gente que, com o passar do tempo, aumenta a maturidade. Não dá para você pegar uma criança e fazer ela ter a maturidade de um cara de 30 anos. Vocês têm que entender isso. Os processos nas empresas, não adianta você achar que de um dia para o outro o teu processo vai aumentar a maturidade. Ô, João, e aí a gente vê problemas de líderes, né? O cara falando grosso com um bebê, achando que... Conta mais sobre isso aí, vamos lá. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Dentre todos os processos que a gente estabelece esse diagnóstico, então a gente documentou a empresa do cara, treinou, estabeleceu métodos de verificação de eficiência, estabelecemos métodos de auditoria. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Uma empresa que tem uma boa liderança, ela tem uma performance 3 vezes melhor do que uma empresa onde não existe instituição da liderança. Que, por sinal, é um item da ISO 9000. Ah, mas e a ISO 9000? Ô, Jorgênio, ISO 9000 não está com nada. Não é assim, gente. ISO 9000 é o melhor método de gestão produzido no mundo. Mais de 500 mil empresas hoje na China fazem ISO 9000. Será que é de graça? Será que é todo mundo bobo lá? Estão fazendo de graça? Será que esse método é instituído por 90% da produção industrial do mundo? Porque todo mundo é bobo, gente. Parem com isso. A ISO 9000 é a melhor ferramenta de gerenciamento que existe. Desafio você a me mostrar uma metodologia melhor, mais consistente, mais renomada, aceita por 90% da produtividade do mundo. Então, é importante você entender, voltando ao teu gancho aqui da liderança, eu, há pouco tempo atrás, tive problemas sérios com empresas que a gente trabalha em relação à instituição da liderança, onde o dono da empresa chegou para mim e falou: Jorgênio, eu preciso melhorar a liderança da minha empresa. Aí você me dá aí alguns treinamentos de liderança, vamos instituir a liderança aqui. Eu falei: cara, alguns treinamentos? O meu método de instituir liderança são 23 módulos. Porque é fácil, né? Você fazer o cara ser líder. É fácil. É a coisa mais difícil do mundo você formar um bom líder, cara. Um bom líder, ele tem que ter muitas habilidades. E ele, resumidamente, é um cara que vai ficar perto do Rafael, mas vai fazer o Rafael brilhar.
ele vai despertar no Rafael todas as virtudes essenciais para o Rafael concluir aqueles processos que ele está fazendo na empresa dele com mais eficiência. Então, ele vai ser um cara mais motivador, ele vai ser um cara mais assertivo, ele vai ser um cara com mais persistência, ele vai ser o cara que chama sempre a responsabilidade primeiro. Vocês acham que é fácil mudar uma pessoa? É difícil. E eu penso assim, com os 23 treinamentos que você der, com 23 verificações de eficácia, eu vou ter um profissional melhor voltado para se adaptar aos processos de liderança. Não vou ter o líder nato. O líder nato é diferente, é o Ronaldinho. Aí quando cai o Ronaldinho na tua empresa, você vai lá, faz o sinal da cruz 4 vezes, fala, ó, já estou dobrando o teu salário e não perde esse cara. Mas é muito difícil aparecer um cara pronto. E é caro, né, João? Além de ser raro, é caro, né? Então, para a empresa investir... É caro. Só que ele é o cara que vai fazer você... Eu penso muito assim, pessoal. Se vocês entrarem lá no meu site, vocês vão ver. Aliás, até eu estou para reformar o vídeo, vou melhorar ele. O que é o meu trabalho? O meu trabalho é pegar a tua empresa e você vai assistir uma troca de pneus na Fórmula 1. Meu trabalho, eu procuro fazer isso. Eu procuro fazer você, que trocava o pneu do teu carro de Fórmula 1 para ganhar a corrida nos anos 90, o pessoal levava quase 10 segundos para trocar o pneu do carro. O que aconteceu? Concorrência, necessidade de sobrevivência, patrocínio, dinheiro, resultado. Hoje, o cara troca o pneu em menos quase que de 2 segundos. Ele troca os 4 pneus e o carro sai. 1,76. E você, se você usar esse meu método, eu garanto para você que você vai diminuir absurdamente o tempo que você João, mas vamos pensar que o cara não vai contratar o teu método. Perfeito. Como é que o cara pode fazer hoje lá para mapear um processo? Dá uma dica para ele, ajuda eles a fazer isso. Claro. Cara, o mapeamento de processos é igual você ensinar uma pessoa a chegar num determinado local. Vamos lá, deixa eu pimentar, simples. João. Pimenta. Ensina o dono de oficina a mapear o processo de atendimento dele. Vamos lá, dentro da oficina. Processo de atendimento. Vamos lá. Beleza. Pessoal, é assim, ó. Eu vou até... A câmera pega aqui se eu levantar? Não pega. Não? Eu vou dizer o seguinte para você. Você mapear um processo, você vai fazer um conjunto de passos numa sequência lógica daquilo que ele se propõe. Por exemplo, qual foi o processo que você pediu para eu fazer? Atendimento ao cliente na oficina. Atendimento ao cliente. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer nesse processo? Identificar lá. O processo de atendimento ao cliente tem atendimento por entrevista, atendimento por contato, por e-mail. Então, você pega e distribui todos os processos descendentes que ele tem que fazer para conseguir fazer um atendimento. Então, ele pode atender o cara por WhatsApp, por e-mail, por chamada, por call. Cada processo descendente desse vai ser um pedacinho do processo de atendimento. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, identificar o grande processo que a gente Ele faz isso numa folha de caderno, João? Isso, numa folha de papel, na lousa da casa dele, simples. Passo 1, 2, 3... Primeiro, os grandes processos, né? O processo é o atendimento se compõe do atendimento pela internet, por e-mail e por contato. O cara vai lá na empresa. Boa. Aí você vai separar. Quais são os passos do atendimento por e-mail? Atendimento por e-mail, eu acesso. Primeiro passo, eu acesso minha conta de e-mail, verifico a mensagem do cliente, agendo para ele a necessidade de atendimento dele e faço o atendimento. Eu descrevi os passos, aqui eu estou sendo modesto. Né, João? Então, assim, ó, no e-mail dele, então, assim, eu vou ter uma tomada de decisão, né? Sim. Por quê?
cara mandou o e-mail, aí tá lá assim, é um orçamento? Sim ou não? Eu vou para lá, eu vou para cá. É um diagnóstico? Sim ou não? Vou para lá, eu vou, né? Esse detalhamento que o Rafael está falando... Para dar lucidez para a galera que está aqui com a gente, vamos lá. Esse detalhamento que o Rafael está falando é mais ou menos assim, ó, pessoal. Eu vou fazer um exemplo um pouco mais simples. Eu acho que o teu público vai entender melhor. Imagina que eu vou mapear o processo de uma ligação telefônica. Se vocês entenderem como é que é feito uma ligação telefônica, como é que se mapeia esse processo, vocês vão entender e vão conseguir mapear qualquer processo na vida de vocês. Bem simples, pessoal. Você imagina que aqui, ó, eu tenho um celular e aqui, posso pegar aqui? Eu tenho uma página desse livro e aqui eu tenho um robô. Ele não sabe fazer nada. Ele está igual eu quando diagnostico na empresa lá que eu não tenho método nenhum. O robô não sabe fazer nada. Só que se eu falar para ele levanta, ele vai levantar. Se eu falar para ele pega o celular, ele vai pegar o celular. Isso é mapear um processo, é estabelecer uma sequência lógica, passo a passo das atividades que ele vai ter que fazer para conseguir realizar aquela tarefa com sucesso. Então vamos dizer o seguinte, o meu robô está no modo antigo e ele está na frente de um orelhão. Ó. O orelhão está aqui. Vou pegar aqui a ficha do telefone. E aí eu vou chegar para o meu robô e vou falar para ele assim, ó, você tem aqui uma ficha de telefone, um recado para dar bom dia, e aqui tem o número do telefone do Rafael. Mapeia esse processo para mim, faz ele dar todas as instruções para que o Rafael consiga fazer uma chamada telefônica com sucesso. Muito bem. Então, o primeiro passo, vai até o celular, pega o celular, abre a tela, lê o número, disca o número. Todo mundo que lê esse script do teu processo lá na empresa, se você detalhar direitinho, o cara tem que fazer o processo. Vocês vão ver que todas as instruções que eu dei aqui, você pode dar para um robô que não sabe fazer nada, ele vai conseguir dar um recado para o Rafael. Aí vamos lá. Eu peguei o telefone, abri a tela, disquei o número e a linha está ocupada. Que é no caso, olha, o atendimento é por e-mail? Não. O atendimento é por via chamada? Não. É por teleconferência? Não. É a mesma coisa, gente. Todo o processo tem 3 situações. Ou é um começo de atividade, que a gente chama de início e fim, ou é uma ação, que é pega o celular, abre a tela, disca o número, são ações. E tem também as decisões. Quais são as decisões? Disca o número. A linha está ocupada? Está ocupada. Eu não vou conseguir ler lá, bom dia, Rafael, que é um recado que eu tenho que dar para você. Aí o que eu faço? Desliga o telefone, disca o número novamente. A linha está ocupada? Não consigo dar o comando. Esse linha está ocupada, ou quando a linha estiver desocupada, que atender o telefone, eu dou o recado e concluo esse processo de fazer uma chamada telefônica. Mapear um processo é a mesma coisa. Você tem a ação e a instrução condicional, que pode ser um sim ou um não. Só com essas 2 ações, você consegue mapear qualquer processo do mundo. Vamos lá agora num processo de atendimento. Mesma coisa. Recebi a mensagem. O atendimento é por e-mail? Sim. Abre o computador, verifica o e-mail. Então vamos lá, João, só para ver se eu entendi, né? Uhum. Então vamos lá.
O cliente chega no pátio. Certo. O cliente chegou no pátio, beleza? E quando eu falo no pátio, o cara chegou lá na recepção, lá na frente, mas o carro Você está chegou mapeando no pátio. qual processo você está se referindo? Atendimento. Atendimento. O cliente chegou com o carro no pátio. Primeiro Beleza. passo. Primeiro passo. O que você vai fazer? A primeira coisa que o cliente chega no pátio. Vou cumprimentar o cliente Boa. cordialmente, oferecer um café, uma água. Aí você já falou 2 passos. Ó, primeiro, vamos lá. Tem que ser assim, gente. Passo a passo. Não misturar os passos. Não fazer o cara discar o número sem antes abrir o telefone. Então, primeiro, o cliente chegou no pátio. Cumprimentar o cliente. Cordialmente. Então tem uma instrução, né? Cumprimentar é uma coisa. Se eu quero que seja... Porque, meu vendedor é ignorante. Não, mas foi explicado o que é ser cordial, respeitoso. É o primeiro passo. Né? É o primeiro passo. Segundo passo. Oferecer um café, uma água ou um banheiro. Segundo passo. Oferecer café, água ou banheiro. Terceiro passo. É um diagnóstico? É um diagnóstico? Aí a gente entrou naquela situação. A linha está ocupada, desliga, liga de novo, até receber o atendimento. Então, não é o diagnóstico. O que pode ser? É um orçamento? É um orçamento? Não é orçamento. É um reparo direto? É um reparo direto? Não é. Então, anota o pedido do cliente e agradece ele, porque ele não teve nada que nós podemos atender ele. Mais 2 passos. Anota o pedido do cliente, agradece e encerra. Aí a gente encerrou o processo. O cliente foi embora. O cliente foi embora. Porém, para a gente mapear esse processo de maneira eficiente, nós temos que tratar agora quando for Nesse caso, não era um diagnóstico, não era um orçamento e não era um reparo direto. Certo. O cliente ele só queria saber o seguinte: quando que eu troco o óleo do câmbio? Então, certo. O cliente só tinha uma dúvida. Então, não abriu o OS e o cliente foi embora. Beleza. Agora, quando for um diagnóstico, qual que é o primeiro passo que você vai fazer no diagnóstico? Eu vou vender o diagnóstico para ele. Primeiro passo, vou vender o diagnóstico. Vocês estão entendendo, pessoal? O que precisa para fazer o mapeamento? Precisa abrir todas as situações que envolvem esse processo, separar esses processos. Cada processo diferente tem suas ações. E descrever passo a passo, usando sempre uma ação ou uma condição, que é o sim ou não. Você vai com tranquilidade fazer isso daí. A gente poderia, Rafael, exemplificar para eles numa live onde o pessoal participasse, eles poderiam pedir para a gente fazer o fluxo direitinho, escrever o passo a passo, ficaria bem legal. Boa, João. Se a gente está dando hoje, vamos dizer assim para vocês, pessoal, em linhas gerais, como que seria, né? Mapear o processo é uma tarefa bastante visual, mas é o primeiro passo para você começar a deixar a tua empresa sustentável. É você conhecer os processos, conhecer o que tem em cada etapa desse processo. Você faz isso aí direito, a empresa vai estar sempre tranquila. João, queria agradecer você pela participação. Foi uma honra ter você hoje aqui, tá? Não, o prazer foi todo meu, pessoal. O pessoal do Podmec aí. E despede da galera aí e bora acelerar. Vamos lá? Vamos. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Agradecer você, Rafael, mais uma vez. E dizer para todos vocês que a gente vai estar aqui à disposição e vamos, de repente, trazer um processo bem legal para mapear, para vocês começarem a entender que a tua empresa pode, dos 10 segundos que você troca o pneu na corrida, você pode chegar a ser um campeão. Boa. Gratidão, galera, e um grande abraço. Tamo junto. Valeu! E aí?